Olá, galera! Vamos começar a segunda parte da aula 1 sobre frações. Nessa aula, o Geomatec vai mostrar para você como é fácil somar frações com denominadores diferentes. Então, vamos lá. Seja a fração 5/6, onde o numerador é 5 e o denominador é 6, e desejamos somar com a fração 3/4, em que o numerador é 3 e o denominador é 4. Vejam que seus denominadores, eles são diferentes. Enquanto um denominador é 6, no outro o denominador é 4. Então, anote aí a regrinha e fique bem atento. Quando você desejar somar, nós devemos fazer o seguinte procedimento. Primeiro, devemos reduzir ao mesmo denominador para, em seguida, efetuar a operação, como nós aprendemos lá na primeira parte desta aula. Então, voltando, qual é a regrinha? Devemos inicialmente reduzi-las ao mesmo denominador para, em seguida, efetuar a operação de adição, como nós aprendemos na primeira parte dessa aula. Se a adição for de duas frações ou mais, o procedimento, gente, é o mesmo, ou seja, reduzimos ao mesmo denominador para em seguida efetuar a operação como ocorre na primeira aula, ou seja, aqui nós temos um exemplo de 3, vai ser o mesmo procedimento de como nós vamos aprender aqui com duas frações, ok? Então vamos lá. Agora vamos ver qual deve ser esse procedimento para reduzir as frações ao mesmo denominador. A ferramenta matemática utilizada para isso é o cálculo do mínimo múltiplo comum, isso mesmo, o que é conhecido como MMC. Devemos aplicar o MMC nos denominadores, já que o procedimento é reduzir ao mesmo denominador. Que nesse caso os denominadores são o 6 e o 4. Logo, vamos ter que calcular o MMC de 6 e 4. A pergunta é, como devemos calcular o MMC de 6 e 4? Se você ainda tem dúvidas sobre como realizar esse procedimento, não se preocupe. Nas próximas aulas serão aulas com dicas sobre esse procedimento e também sobre divisibilidade, que é uma ferramenta que ajuda bastante no cálculo do MMC. O processo que vamos aplicar nesta aula é a decomposição em fatores primos. Para isso, devemos lembrar que os números primos é uma sequência infinita de números em que o menor é um número par, que é esse número 2, e os demais são ímpares, que são esses números 3, 5, 7, 11, lembrando que é uma sequência infinita. Porém, o que todos esses números têm em comum é que, para ser primo, eles só possuem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo. Por exemplo, o 2 só pode ser dividido por 1 e por 2. O 3 só pode ser dividido por 1 e por 3. O 5 só pode ser dividido por 1 e por 3. E assim sucessivamente. Para decompor o 6 e o 4, nós devemos escolher um número primo que divida pelo menos um desses dois. Veja que ambos aqui são par. Logo, o número primo que nós podemos escolher é o número primo 2. E todo número primo que formos escolhendo para dividir, nós vamos colocando desse lado da fatoração, certo? Então, vamos lá. Já que nós vamos ter que escolher o 2 para dividir o 6 e o 4, então nós devemos fazer uma divisão exata. Então, nós temos que dividir 6 por 2, que nesse caso é igual a 3, e dividir também o 4 por 2, que é igual a 2. Agora, observem o seguinte. Observe que devemos escolher um primo para dividir o 3 e o 2. Porém, observe que ambos são primos. Logo, sabemos que só podem ser divididos por 1 e por ele mesmo. Como não podemos escolher o 1,
pois ele não é primo, tá, gente? Lembrem disso. Então, sempre que surgir a decomposição em que os números que estão desse lado são números primos, nós já vamos saber que o número que eu vou ter que escolher aqui serão eles mesmos. Só que eu não posso colocar os dois de uma vez, o 3 e o 2. Então, vou escolher um deles para começar a divisão. Escolhendo 2, nós vamos observar que 3, ela não tem divisão exata quando dividido por 2. Logo, nós vamos repetir o 3. Quando dividimos 2 por 2, a divisão é igual a 1. Agora, vamos dividir o 3. 3 dividido por 3 é 1. E 1, que é da divisão anterior, a gente repete. Logo, né, feito isso, quem será o MMC? O MMC será o produto, ou seja, a multiplicação dos números primos que apareceram desse lado da decomposição, que nesse caso são o 2, 2, 3. Logo, fazendo 2 vezes 2 vezes 3, a multiplicação será igual a 12. Então, gente, o que nós acabamos de fazer foi determinar o MMC de 6 e 4, que nesse caso é 12, ok? Vamos observar que ao determinar o MMC, esse MMC que determinamos, ele será o novo denominador das frações que estamos reduzindo. Logo, as duas frações agora terão denominador 12. Então, você tira o MMC dos denominadores e esse número que você encontrou vai ser os novos denominadores, certo? Agora, nós vamos ter que determinar os numeradores. Quem serão os números que vão ficar aqui em cima? Para isso, nós vamos seguir o seguinte passo e você fique bem atento. Para determinar o primeiro denominador, né, que vai ser o da primeira fração, vamos relacionar ele com a primeira fração aqui do procedimento, ó, que é o 5 e o 6. E aí você vai seguir a seguinte regrinha nessa ordem. Para você determinar o numerador dessa fração, nós vamos pegar esse denominador, dividir pelo denominador da primeira fração, e o resultado dessa divisão nós vamos multiplicar pelo numerador. Finalizado esse processo, o resultado que nós encontrarmos nesse processo vai ser o numerador dessa fraçãozinha aqui. Vamos fazer com calma agora para você entender melhor. Vamos ver aqui. Se eu tenho 12, 12 é o denominador, o novo denominador que nós encontramos, nós vamos dividir aqui por 6, que é o denominador da outra fração. Então, 12 dividido por 6, veremos que é igual a 2. O resultado dessa divisão, nós vamos multiplicar pelo numerador. 2 vezes 5, 10. Logo, esse 10, que finaliza o processo, vai ser o numerador dessa nova fração. Vamos lá? Mais uma vez. Vamos agora fazer com a segunda fração. Quem é o denominador dela? 12. E nós vamos relacionar a segunda fração com qual fração? Com a segunda fração dessa adição aqui. Tá? Ó, a primeira com a primeira, a segunda com a segunda. Se tivesse mais frações aqui, seria a terceira com a terceira, a quarta com a quarta, e assim por diante. Então, vamos lá? Agora, nós vamos fazer como? Seguindo a mesma regra, ela não muda. 12 dividido por 4, porque divide os denominadores e multiplica com o numerador. Então, 12 dividido por 4, sabemos que é igual a 3. Agora, vamos pegar esse resultado e multiplicar com o numerador. 3 vezes 3 é igual a 9. Logo, o resultado desse procedimento, o finalzinho desse procedimento, vai ser o novo numerador aqui da fração. Ok? Pronto. Feito isso, já podemos afirmar que nós reduzimos as frações ao mesmo denominador. Agora, aplicamos a operação que nós aprendemos lá na primeira aula, que é aquela operação quando os denominadores são iguais. Isso mesmo. Então, lembrem-se o seguinte: frações de denominadores iguais, para somar,
adicionamos os numeradores e conservaremos o denominador. Lembrando que conservar o denominador é repetir esse denominador. Então, já que eles são iguais, nós vamos repetir o denominador e vamos somar os numeradores, que nesse caso é o 10 e o 9. Daí, 10 mais 9, obteremos a fração 19/12, ou seja, 19 sobre 12. Ok? Fácil, né, gente? Tenho certeza que você gostou da nossa aula. Porém, se ainda tem alguma dúvida, volte essa aula, reveja tudo com calma, tá? O processo, para que você possa aprender esses conceitos, esse procedimento que é simples. Mas, para você que já aprendeu, então, caso tenha já compreendido tudo, agora pratique nossos exercícios. Visite nosso blog e baixe a nossa lista. Caso já tenha baixado, aí você só basta continuar praticando, lembrando que na lista existem questões de aulas que nós ainda iremos postar, certo? Mas qualquer dúvida, você pode nos enviar um comentário aqui no vídeo ou no blog e até mesmo por e-mail. Caso você não esteja inscrito no nosso canal, gente, se inscreva agora e não se esqueça de marcar o sininho para ser notificado de nossas postagens. Continue aprendendo com a gente e fique ligado nas próximas aulas sobre frações. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau, galera!